Você sabia que existem hábitos simples que podem abrir as portas do céu sobre a sua vida? Hoje vou te revelar os 11 hábitos que podem encher você da presença do Espírito Santo e transformar completamente a sua caminhada com Deus. Meus amados irmãos, há uma fome espiritual crescente em nossos corações, uma sede que o mundo não consegue saciar, uma busca desesperada pela presença viva do Todo-Poderoso. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe da pregação, compreendia profundamente essa necessidade da alma humana. Em seus sermões ardentes, Spurgeon frequentemente falava sobre como alguns cristãos viviam numa intimidade tão profunda com Deus que pareciam carregar o próprio céu consigo. Ele observava que não era coincidência. Eram hábitos deliberados, práticas intencionais que abriam o coração para receber a plenitude do Espírito Santo. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, testificará de mim. João 15, 26. Essa promessa de Jesus não foi apenas para os apóstolos, mas para cada um de nós hoje. Quantos de nós vivemos como órfãos espirituais, quando na verdade somos herdeiros do reino? Quantos vagamos no deserto da sequidão, quando há rios de águas vivas disponíveis para nossa sede? Spurgeon me ensinava que a diferença entre um cristão medíocre e um cristão cheio do Espírito Santo não está na sorte ou no favor divino arbitrário. A diferença está nos hábitos, nas pequenas escolhas diárias que fazemos, nas disciplinas que abraçamos ou rejeitamos. Spurgeon descobriu que existem práticas específicas que preparam nosso coração para ser morada do Espírito Santo, e hoje compartilharemos essas verdades preciosas com vocês. Imagine despertar cada manhã sabendo que o próprio Deus deseja habitar em você. Imagine viver com a certeza de que cada oração é ouvida, cada lágrima é vista, cada necessidade é conhecida pelo Espírito que intercede por nós. Isso não é fantasia religiosa, é a promessa bíblica para aqueles que se preparam adequadamente, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. Observe as palavras de Jesus, para sempre. Não é uma visita temporária, mas uma habitação permanente. O Espírito Santo quer fazer de seu coração seu lar definitivo. Mas como preparamos esse lar? Como nos tornamos dignos receptáculos da presença divina? Spurgeon descobriu que há hábitos transformadores, práticas que abrem as comportas celestiais sobre nossas vidas. Estes não são rituais mágicos ou fórmulas secretas. São princípios bíblicos simples, mas profundamente eficazes. Durante os próximos momentos, mergulharemos nesses 11 hábitos que podem revolucionar completamente sua experiência com Deus. Cada um deles foi testado pela palavra, validado pela experiência dos santos ao longo dos séculos e aprovado pelo próprio Spurgeon em sua caminhada extraordinária com o Senhor. Se você tem sede de mais de Deus, se seu coração clama por uma intimidade genuína com o Espírito Santo, então prepare-se para uma jornada transformadora. Esses hábitos não são apenas teoria, são chaves práticas que abrem as portas do coração humano para a invasão divina. Se este conteúdo está tocando o seu coração, se inscreva no canal para não perder nenhuma dessas verdades que podem mudar sua vida espiritual para sempre. E não se esqueça de adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, no link que está no primeiro comentário fixado. Ele será o complemento perfeito para esta jornada espiritual. O primeiro hábito que transforma vidas é a oração matinal em secreto. Não estou falando de uma oração mecânica ou apressada antes de sair de casa. Falo do hábito sagrado de buscar a face de Deus nas primeiras horas do dia, quando o mundo ainda dorme e sua alma está mais receptiva à voz divina. Jesus mesmo nos ensinou esse princípio. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. Se o próprio Filho de Deus precisava dessa intimidade matinal com o Pai, quanto mais nós, frágeis mortais, necessitamos desse encontro transformador. A oração matinal não é apenas um dever religioso, é um encontro de amor. É o momento onde você apresenta seu coração nu diante do trono da graça, onde suas necessidades mais profundas encontram o suprimento celestial.
É quando o Espírito Santo começa a trabalhar em sua alma, preparando-a para os desafios e oportunidades do novo dia. Quantos cristãos correm para o dia sem essa preparação espiritual? Quantos enfrentam tempestades sem primeiro se abrigar no esconderijo do Altíssimo? O resultado é previsível. Vidas espirituais fracas, incapazes de sustentar a presença divina em meio às turbulências da existência humana. O segundo hábito é a meditação diária nas Escrituras. Não a leitura apressada para cumprir um plano bíblico, mas a meditação profunda contemplativa, onde cada palavra de Deus encontra solo fértil em seu coração para germinar em transformação real. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1:1-2. Este versículo revela um segredo poderoso. A meditação constante na palavra é fonte de bem-aventurança e estabilidade espiritual. A meditação nas Escrituras é como permitir que o Espírito Santo use sua própria espada, a palavra de Deus, para cortar tudo que impede sua habitação plena em nós. Cada versículo, meditado com sinceridade, torna-se uma janela pela qual a luz divina entra em nossa alma, dissipando trevas e revelando verdades eternas. O terceiro hábito é o jejum regular com propósito espiritual. Vivemos numa geração que busca satisfação constante dos apetites carnais, mas os santos de todas as épocas descobriram que negar-se a si mesmo abre caminhos sobrenaturais para a presença de Deus. E disse-lhes: esta casta não pode sair por coisa alguma, a não ser por oração e jejum. Marcos 9:29. Jesus revelou que existem níveis de poder espiritual que só são alcançados através da combinação de oração e jejum. Não é superstição, é princípio divino estabelecido pelo próprio Cristo. O jejum não é uma tentativa de impressionar a Deus ou ganhar seus favores. É uma declaração prática de que nossa fome por Deus é maior que nossa fome física. É um ato de fé que diz: Senhor, eu preciso mais de Ti do que do pão que sustenta meu corpo. Quando jejuamos com o coração sincero, algo sobrenatural acontece em nossa sensibilidade espiritual. As vozes do mundo se tornam mais fracas, enquanto a voz do Espírito Santo se torna mais clara. Nossa dependência de Deus se aprofunda e nossa capacidade de receber revelações divinas se multiplica. O quarto hábito é a confissão regular dos pecados. Não apenas quando cometemos faltas graves, mas o hábito santo de examinar diariamente nosso coração diante de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos revele até mesmo os pecados que não percebemos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Esta promessa contém uma verdade revolucionária. A confissão não apenas nos perdoa, mas nos purifica, preparando nosso coração para ser a habitação adequada do Espírito Santo. O pecado não confessado é como lixo espiritual acumulado na casa da alma. Por mais que tentemos ignorar, sua presença contamina a atmosfera e afasta a presença divina. Mas quando confessamos com sinceridade, o sangue de Jesus nos purifica completamente, restaurando nossa comunhão íntima com o Pai. O quinto hábito que abre as comportas celestiais é a adoração espontânea ao longo do dia. Não me refiro apenas aos momentos formais de culto, mas àqueles instantes preciosos onde seu coração explode em gratidão e louvor, transformando momentos comuns em encontros sagrados com o divino. Louvai ao Senhor. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascer do sol até ao seu pôr, seja louvado o nome do Senhor. Salmo 113, 1-3. Este versículo revela uma verdade poderosa. A adoração não deve ser confinada a horários específicos, mas deve fluir como rio perene em nossa vida diária. Quando desenvolvemos o hábito da adoração espontânea, nosso coração se torna como altar, sempre aceso diante de Deus. Cada momento de gratidão, cada palavra de louvor sussurrada durante o trabalho, cada reconhecimento da bondade divina em meio às circunstâncias ordinárias, tudo isso cria uma atmosfera propícia para a habitação do Espírito Santo.
A adoração verdadeira não é performance, mas overflow. É o transbordar natural de um coração que reconhece a grandeza de Deus em cada detalhe da existência. É ver a mão do Criador na rosa que desabrocha, na criança que sorri, no perdão que restaura, na provisão que chega no momento exato. O sexto hábito é a prática da generosidade sacrificial. Não estou falando apenas de dízimos e ofertas, embora estes sejam importantes. Refiro-me ao coração generoso, que busca constantemente maneiras de abençoar outros, mesmo quando nossos próprios recursos parecem limitados. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20:35. Jesus pronunciou estas palavras porque conhece um princípio fundamental do reino de Deus. Quando damos com coração puro, abrimos canais divinos de provisão e bênção que excedem nossa capacidade de compreender. A generosidade sacrificial quebra as cadeias do egoísmo que impedem o fluxo do Espírito Santo em nossa vida. Quando escolhemos dar mesmo quando é difícil, demonstramos uma fé prática que agrada ao coração de Deus. É como se disséssemos: Senhor, confio tanto em Tua provisão que posso abrir mão do que tenho para abençoar outros. Cada ato de generosidade genuína é uma declaração de dependência de Deus. É reconhecer que tudo o que possuímos vem dele e a ele pertence. Esta atitude de mordomia fiel cria um coração receptivo aos dons espirituais e a presença manifesta do Espírito Santo. O sétimo hábito é a busca constante pela santidade prática. Não a perfeição legalista que sufoca, mas a santidade viva, que se manifesta em escolhas diárias alinhadas com o caráter de Cristo. É o desejo ardente de ser mais parecido com Jesus a cada dia que passa. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Esta passagem estabelece uma verdade solene. A santidade não é opcional para aqueles que desejam experimentar a presença de Deus de forma íntima e constante. A santidade prática se manifesta em pequenas decisões cotidianas. É escolher a verdade quando a mentira seria mais conveniente. É perdoar quando o rancor seria mais natural. É servir quando o egoísmo seria mais fácil. Cada escolha santa prepara nosso coração para receber mais da presença divina. O oitavo hábito é a intercessão fervorosa pelos outros. Quando nosso coração se quebra pelas necessidades alheias e levamos essas cargas diante do trono da graça, algo poderoso acontece em nossa própria vida espiritual. A intercessão nos conecta com o coração de Deus de maneira profundamente íntima. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Quando intercedemos pelos outros, entramos em parceria com o próprio Espírito Santo em sua obra intercessória. A intercessão genuína nos tira do centro de nossas próprias preocupações e nos alinha com as prioridades do céu. Quando oramos fervorosamente pela salvação dos perdidos, pela restauração dos quebrantados, pela cura dos enfermos, nosso coração pulsa no ritmo do coração divino. Através da intercessão, descobrimos que somos chamados não apenas para receber bênçãos, mas para ser canal de bênçãos na vida de outros. Esta perspectiva transforma nossa caminhada cristã de uma busca egoísta por benefícios pessoais numa missão sagrada de amor e serviço ao próximo. O nono hábito que revoluciona nossa caminhada espiritual é a prática do silêncio contemplativo diante de Deus. Vivemos numa era de ruído constante, onde o barulho externo sufoca a voz suave do Espírito Santo. Mas aqueles que aprendem a cultivar momentos de silêncio sagrado descobrem tesouros espirituais inimagináveis. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. Salmo 46:10. Este versículo contém uma verdade profunda que nossa geração precisa redescobrir. Há conhecimento de Deus que só vem através do silêncio contemplativo, longe das distrações que competem por nossa atenção. No silêncio sagrado, nosso espírito encontra espaço para respirar. As ansiedades que nos sufocam durante o dia se aquietam diante da presença majestosa do Todo-Poderoso. É nesses momentos que o Espírito Santo muitas vezes sussurra direções,
oferece consolo, ou simplesmente nos envolve com seu amor incondicional. O silêncio contemplativo não é vazio passivo, mas espera ativa. É posicionar nosso coração como solo preparado, aguardando as sementes da revelação divina. É criar espaço interno para que Deus seja Deus, sem a pressão de nossas palavras constantes ou petições apressadas. Muitos cristãos temem o silêncio porque nele somos confrontados com nossa própria condição espiritual real. Mas é justamente essa confrontação honesta que nos prepara para receber a graça transformadora que o Espírito Santo deseja derramar sobre nós. O 10º hábito é a gratidão expressa em todas as circunstâncias. Não me refiro à gratidão superficial que agradece apenas quando tudo vai bem, mas aquela gratidão profunda que reconhece a bondade de Deus mesmo em meio às tempestades da vida. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Paulo não disse para darmos graças por tudo, mas em tudo. Existe uma diferença crucial. Podemos não compreender o propósito de certas provações, mas podemos sempre agradecer pela presença constante de Deus conosco. A gratidão expressa é como chave mestra que abre portas espirituais que permaneciam fechadas. Quando agradecemos genuinamente, mesmo em meio às dificuldades, declaramos nossa confiança inabalável no caráter bondoso de nosso Pai Celestial. Esta atitude de fé agrada profundamente ao coração de Deus. A ingratidão é veneno espiritual que contamina nossa percepção da bondade divina. Mas a gratidão constante é antídoto poderoso que purifica nossa visão, permitindo-nos enxergar as múltiplas maneiras pelas quais Deus opera em nosso favor, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. Quando cultivamos o hábito da gratidão expressa, nosso coração se torna solo fértil para os frutos do Espírito. A amargura cede lugar à doçura, a reclamação se transforma em louvor, e a desesperança é substituída por esperança inabalável. O 11º e último hábito é talvez o mais desafiador: a submissão voluntária à vontade de Deus em todas as áreas da vida. Não a resignação passiva de quem desistiu de lutar, mas a entrega ativa de quem confia plenamente na sabedoria e amor infinitos do Pai. E dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14:36. Nas palavras agonizantes de Jesus no Getsêmani, encontramos o modelo perfeito de submissão voluntária. Mesmo o Filho de Deus lutou com a vontade humana, mas escolheu se submeter aos propósitos eternos do Pai. A submissão voluntária não é anulação de nossa personalidade, mas alinhamento de nossa vontade com a vontade perfeita de Deus. É reconhecer que seus caminhos são mais altos que nossos caminhos, seus pensamentos mais puros que nossos pensamentos. Quando nos submetemos genuinamente à vontade divina, removemos os últimos obstáculos que impedem a habitação plena do Espírito Santo em nossa vida. É como se disséssemos: Senhor, meu coração é inteiramente teu. Faça comigo conforme tua perfeita vontade. Esta submissão voluntária não acontece de uma vez, mas é cultivada dia após dia, através de pequenas rendições. É escolher obedecer mesmo quando não compreendemos. É confiar mesmo quando não conseguimos enxergar o quadro completo. É crer que Deus está trabalhando todas as coisas para nosso bem, mesmo quando nossa experiência temporária sugere o contrário. Estes 11 hábitos não são fórmulas mágicas, mas princípios espirituais testados ao longo dos séculos por santos de todas as épocas. Eles criam em nosso coração um ambiente propício para a manifestação constante da presença do Espírito Santo. Agora que conhecemos os 11 hábitos transformadores, precisamos compreender como implementá-los de forma prática em nossa rotina diária. Muitos cristãos sinceros falham não por falta de conhecimento, mas por não saberem como transformar verdades espirituais em práticas concretas que se integrem naturalmente ao ritmo de suas vidas. A implementação destes hábitos deve ser gradual e intencional. Não tente abraçar todos os 11 de uma só vez. Isso seria a receita certa para o desânimo e abandono.
Comece com 1 ou 2 hábitos que mais tocam seu coração neste momento e dedique-se a eles com consistência, até que se tornem parte natural de sua rotina espiritual. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Hebreus 6:1. A vida espiritual é progressão constante, não revolução instantânea. Cada passo dado com fidelidade nos prepara para o próximo nível de intimidade com Deus. Comece com a oração matinal. Desperte 15 minutos mais cedo e dedique esse tempo exclusivamente ao encontro com Deus. Não se preocupe com orações eloquentes. Fale com Ele como fala com seu melhor amigo. Apresente suas preocupações, seus sonhos, suas gratidões. Permita que esse momento se torne o fundamento sobre o qual todo o resto do dia será construído. A meditação nas Escrituras pode ser integrada a este tempo matinal. Escolha um versículo ou pequena passagem e permita que o Espírito Santo a use para falar ao seu coração. Não se apresse em cobrir muitos capítulos. É melhor meditar profundamente em pouco do que ler superficialmente muito. O jejum regular pode começar com um dia na semana, talvez saltando uma refeição e dedicando esse tempo à oração. Gradualmente, conforme sua fé se fortalece, você pode expandir esses períodos de jejum, sempre lembrando que o propósito não é impressionar a Deus, mas criar espaço para maior sensibilidade espiritual. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6:17-18. O jejum verdadeiro é sempre entre você e Deus, nunca para exibição pública. A confissão regular dos pecados pode ser praticada ao final de cada dia. Reserve alguns minutos para examinar seu coração diante de Deus, permitindo que o Espírito Santo revele áreas que precisam de perdão e limpeza. Esta prática noturna garante que você nunca se deite com peso na consciência. A adoração espontânea ao longo do dia requer apenas mudança de perspectiva. Transforme momentos comuns em oportunidades de louvor. Ao ver um pôr do sol, sussurre uma palavra de admiração ao Criador. Ao receber uma bênção inesperada, eleve uma oração de gratidão. Permita que seu coração se torne altar de adoração constante. A generosidade sacrificial pode começar pequena, um ato de bondade por semana, uma oferta extra quando o Espírito tocar seu coração, um tempo dedicado a servir alguém necessitado. O importante não é a magnitude inicial, mas a consistência em obedecer aos impulsos santos do Espírito. A busca pela santidade prática se manifesta em decisões conscientes ao longo do dia. Quando tentado a mentir, escolha a verdade. Quando inclinado à crítica, opte pela misericórdia. Quando pressionado a retaliar, prefira o perdão. Cada pequena vitória fortalece sua capacidade para vitórias maiores, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo 4:8. A disciplina espiritual é investimento com retornos eternos. A intercessão pelos outros pode ser incorporada em seus momentos de oração pessoal. Mantenha uma lista simples de pessoas pelas quais você se compromete a orar regularmente. Familiares, amigos, líderes, necessitados. Permita que o Espírito Santo guie suas intercessões e testemunhe como Deus responde de maneiras surpreendentes. O silêncio contemplativo pode ser praticado mesmo em meio à agitação diária. Alguns minutos de silêncio no carro antes de entrar em casa, momentos de quietude durante o almoço, instantes de pausa antes de dormir. Treine seu coração a se aquietar diante de Deus, mesmo quando o mundo ao redor permanece em movimento constante. A gratidão expressa pode se tornar hábito através de um diário de bênçãos simples. Anote 3 motivos de gratidão ao final de cada dia. Com o tempo, você desenvolverá olhos que enxergam a bondade de Deus, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A submissão voluntária à vontade de Deus é talvez o mais desafiador de implementar, mas pode começar com uma oração diária de rendição. Senhor, hoje escolho tua vontade acima da minha. Ajuda-me a discernir e obedecer teus caminhos.
É fundamental compreendermos que a jornada rumo à plenitude do Espírito Santo não está isenta de obstáculos e desafios. Haverá dias quando nossa carne resistirá às disciplinas espirituais, momentos quando as circunstâncias parecerão conspirar contra nossa busca por intimidade com Deus. Nesses momentos críticos, nossa perseverança será testada e nossa fé refinada. O primeiro grande obstáculo que enfrentaremos é a inconsistência. Começamos com entusiasmo ardente, mas depois de algumas semanas, a motivação inicial esmorece. A oração matinal se torna esporádica. A meditação nas Escrituras se transforma em leitura apressada. O jejum é abandonado diante das primeiras dificuldades. Esta é a armadilha, onde muitos cristãos sinceros tropeçam. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 24:13. A perseverança não é apenas virtude recomendada, é requisito absoluto para aqueles que desejam experimentar a plenitude da presença divina. O Espírito Santo honra a consistência, mesmo quando imperfeita, mais do que a perfeição esporádica. Quando a inconsistência ameaçar derrubar seus hábitos espirituais, lembre-se de que você está numa batalha cósmica. As forças das trevas sabem que um cristão cheio do Espírito Santo representa ameaça mortal aos seus propósitos malignos. Por isso, elas concentrarão esforços especiais para sabotarem sua disciplina espiritual. O segundo obstáculo é o desânimo quando não vemos resultados imediatos. Nossa geração, acostumada à gratificação instantânea, espera que a vida espiritual funcione como aplicativo de celular, rápido, fácil, com resultados visíveis em tempo real. Mas Deus opera em dimensões temporais diferentes das nossas, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:8-9. Deus está interessado em transformação profunda, não em mudanças superficiais. Ele trabalha nas camadas mais íntimas de nosso ser, reestruturando nossa natureza espiritual de dentro para fora. Este processo leva tempo, requer paciência e demanda fé constante, mesmo quando não conseguimos perceber o progresso com nossos sentidos limitados. O terceiro obstáculo são as críticas e incompreensões daqueles ao nosso redor. Quando começamos a levar a vida espiritual a sério, alguns amigos e familiares podem nos acusar de fanatismo religioso. Outros podem zombar de nossos hábitos de oração, jejum e meditação, considerando-os excessivos ou desnecessários. Jesus advertiu sobre esta realidade: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. João 15:18-19. A oposição externa, por mais dolorosa que seja, pode se tornar combustível adicional para nossa busca espiritual. Cada crítica injusta pode nos lembrar de que estamos no caminho certo. Cada zombaria pode nos aproximar mais do coração daquele que também foi desprezado e rejeitado pelos homens. O quarto obstáculo é a tentação de comparar nossa jornada espiritual com a de outros. Observamos cristãos que parecem ter dons espirituais mais evidentes, ministérios mais prósperos, vidas aparentemente mais abençoadas, e começamos a questionar se nossos hábitos espirituais realmente estão funcionando. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, não são sábios. 2 Coríntios 10:12. A comparação é ladrão da alegria e assassino da fé. Cada pessoa tem uma jornada única com Deus, um chamado específico, um ritmo particular de crescimento espiritual. O Espírito Santo trabalha de maneira personalizada em cada vida. O que ele está fazendo em você pode ser completamente diferente do que está fazendo em seu vizinho, mas não menos importante ou valioso. Sua única responsabilidade é ser fiel aos hábitos que ele tem colocado em seu coração e confiar em seus processos divinos. Quinto obstáculo são as próprias expectativas irreais que criamos sobre como a presença do Espírito Santo deve se manifestar em nossa vida. Esperamos experiências místicas constantes, revelações dramáticas,
milagres espetaculares. Quando isso não acontece conforme nossa expectativa, concluímos erroneamente que algo está errado conosco ou com nossa busca. A presença do Espírito Santo muitas vezes se manifesta de formas sutis, paz inexplicável em meio à tempestade, sabedoria para tomar decisões difíceis, força sobrenatural para perdoar ofensas profundas, amor genuíno por pessoas difíceis de amar. Estas manifestações podem não ser espetaculares, mas são profundamente transformadoras e infinitamente valiosas. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Muitas vezes, a maior evidência da presença divina é a paz interior que transcende todas as circunstâncias externas. Amados irmãos, chegamos ao final desta jornada transformadora pelos 11 hábitos, que podem encher sua vida da presença do Espírito Santo. Meu coração se alegra profundamente por ter compartilhado com vocês estas verdades preciosas que têm o poder de revolucionar completamente sua caminhada com Deus. Lembrem-se, estes não são apenas conceitos teológicos para serem admirados, mas chaves práticas para serem usadas diariamente. Cada hábito que vocês implementarem em suas vidas será como abrir mais uma janela do coração para que a luz gloriosa do Espírito Santo possa inundar todo o seu ser. A transformação que vocês buscam já começou no momento em que seus corações se abriram para receber estas verdades. O Espírito Santo está esperando ansiosamente para habitar plenamente em vocês e, através de vocês, tocar este mundo necessitado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se este conteúdo tocou seu coração, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com outros que também têm sede de mais de Deus. Comentem aqui embaixo qual destes hábitos mais falou ao seu coração. E não se esqueça de adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. No link que está no primeiro comentário fixado, ele será o complemento perfeito para esta jornada espiritual.